Portanto, o teu cargo correto é Diretor-Geral do Governo da Galiza. Convidamos os presentes a ocuparem os lugares para reiniciar o painel da manhã. Qual é o seu cargo, Rui? Já tinha saudades. Doutora Cristina, quando quiser iniciar, Muito bem. estamos prontos. Então vamos lá. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início a esta segunda parte de um conjunto de 4 apresentações que durante a manhã pretendem contextualizar de forma o mais objetivamente possível, ou mais objetiva possível, a oportunidade que está consubstanciada num conjunto grande de instrumentos financeiros, que conheceremos mais em detalhe durante a parte da tarde, e que são de gestão direta da União Europeia. Vamos prosseguir com as 2 novas apresentações. A primeira será feita por Dom Jesus Gamalho Aller, Diretor-Geral da Junta da Galiza e Presidente da Fundação Galícia Europa. E a segunda será feita pelo Engenheiro Rui Monteiro, com fortes e muitas responsabilidades na CCDR. Dizia-me agora mesmo que, na verdade, não é preciso dizer mais nada porque é uma instituição, e eu confirmo, é efetivamente uma instituição da CCDR e, portanto, é nessa circunstância e nessa condição que vai fazer a sua apresentação, que terá a ver, de facto, com, no fundo, o posicionamento, a cota, digamos, de mercado que a região norte tem neste tema todo dos incentivos que são diretamente geridos pela União Europeia. E depois partiremos de imediato para uma ronda de debate. Dom Jesus. Ainda muito bom dia, Senhora Ministra da Coesão, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, Senhores representantes das câmaras municipais portugueses. Estou a ver muitos amigos da cooperação entre o norte de Portugal e a Galiza, e fico, portanto, muito contente de estar nesta jornada de trabalho. Eu gostaria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento à Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional por ter-me invitado a participar, a partilhar com este importante auditório este debate. É evidente, caro Presidente, que isto non é un seminario internacional, mas tampouco é un seminario de cooperación transfronteriza. Isto é un seminario importante cara aos operadores portugueses, e por iso eu agradezo moito a oportunidade de ter presenza a Xunta de Galicia e poder explicar de unha maneira descriptiva a nosa concepción das relacións externas, das relacións coa Unión Europea e as nosas propias capacidades para poder acceder aos recursos comunitarios. Teño que partir, naturalmente, dun contexto geral. O contexto geral ben dado porque a Galiza, como os señores e señoras coñecen, é unha comunidade autónoma dentro do Reino de España,
E, portanto, temos unha autonomía política, non só administrativa, mas tamén política. Temos o noso propio goberno, o noso propio poder executivo, temos o noso propio Parlamento regional, que faz leis regionais e os regulamentos, e temos o noso propio Tribunal Superior de Xustiza. Portanto, temos un entramado institucional político que garante algunhas capacidades, danos unhas condicións para traballar cara ao exterior moito interesantes. A Galiza, ademais, ten unha forte personalidade histórica. Nós traballamos no contexto español con moitas comunidades autónomas que ten un mainstream moito mediterráneo. E nós, galegos, pertencemos á Europa Atlántica. Por lo tanto, esa é unha identificación que nós facemos co territorio, coa geografía, e que tamén identifica as nosas capacidades e a nosa forma de estar e de ser no exterior. A Constitución española fala de que a competencia nas relacións internacionais é unha competencia exclusiva do Estado. Mas a pregunta é: que temos que entender por relacións internacionais? O Tribunal Constitucional Español xa resolveu estas cuestións todas, falando de que as relacións europeas non son relacións internacionais, non son, por tanto, as comunidades autónomas teñen competencia directa perante a Unión Europea en moitos aspectos, e que as comunidades autónomas teñen que ter tamén capacidade para manter posicións externas naquelas competencias ou intereses que lles son propios. É dicir, a proxección ad extra das propias competencias autónomas. Unha coisa parecida ao Tribunal Supremo norteamericano. Esta foi a doutrina do Tribunal Constitucional. Por lo tanto, as comunidades autónomas temos grandes capacidades internacionais. E a Galiza está a aproveitar estas oportunidades cun triplo instrumento de traballo. Nós fixemos unha estrategia galega de acción exterior. Fomos a primeira comunidade autónoma do Estado da España que fez esta estrategia. Fixemos no ano 21 unha lei de acción exterior e cooperación ao desenvolvemento da Galiza. Por tanto, elevamos ao rango legal moitas cuestións que estaban na vía de feito, na vía dos feitos, e vimos unha dimensão legal. Estes dois instrumentos de traballo, que era a Estrategia Galega de Acción Exterior, que era a Lei Galega de Acción e Cooperación, o que marcan é obxectivos básicos, os que estivemos a ver aquí tamén cousas parecidas, como a convergencia co euro, coa Europa do euro, coas países máis desenvolvidos da Europa. Estamos a ver cuestións que teñen que ver coa diáspora, cos descendentes de galegos que viven fora, que moran no exterior, para tentar a volta a Galiza, sobre todo no ámbito tamén empresarial. Estamos a ollar para o sector exterior, para garantir as exportacións, para incrementar o investimento estrangeiro directo no noso territorio. Estamos a falar de cooperación internacional ou desenvolvemento. Nós, como país prioritario, temos 13 países prioritarios, mas dentro da África subsahariana só temos os países de tradición portuguesa. Non temos máis. Eu mesmo estarei esta semana no São Tomé e Príncipe, na Ilha do Príncipe, tamén por cuestións relativas aos asuntos de cooperación exterior ou desenvolvemento. Por tanto, estes son os nosos obxectivos principais dentro deste instrumentos de traballo que temos, estrategia, lei. Temos unha división tamén por ámbitos geográficos. A primeira prioridade, naturalmente, é a Unión Europea. Despois vou falar da Fundación Galiza Europa. A segunda prioridade dentro do que marca a lei é Portugal. As nosas relacións de irmandade moito estreitas com esta gran nación. Temos moitos vínculos históricos, culturais, económicos, portanto, é unha das grandes prioridades do Goberno da Xunta da Galiza. Temos tamén, como é natural, Latinoamérica.
Há moitos galegos que ainda moran en América Latina, moitos descendentes de galegos, algúns teñen unhas grandes capacidades empresariais, portanto, nós o que estamos a facer un programa chama Retorna para garantir o impulso de que as persoas que viven fora podan voltar a Galiza en boas condições sociais e en boas condições económicas. E, portanto, estes son os instrumentos que nós temos en marcha para facer unha ação exterior que redunde en beneficio dos nosos cidadãos e dos nosos territorios. Se falamos de captación de recursos, eu estaba a ver esta mañá algúns datos. Nós, dende 1986, estivemos a receber máis de 32.000 millóns de euros nos fondos estruturais de cohesión da Unión Europea, incluindo os fondos agrícolas, os fondos pesqueiros. No período de programación 14-20, Galiza estaba dentro da categoría de rexión máis desenvolvida. Por tanto, nós tivemos unha baixada significativa dos recursos europeus. Negociamos unha que chamamos safety net, unha rede de seguranza para garantir o 60% do que tiñamos recibido no período de programación anterior. Mas estábamos na categoría de máis desenvolvida. Agora, no 21-27, estamos en rexión en transición. Por tanto, aumentamos un bocadiño as expensas que veñen da Unión Europea. Pero cal é a conclusión de tudo isto? Foi referido tamén esta mañá. Nós estamos a orientar já o noso traballo para a captación cada vez máis dos recursos que son gestionados directamente pola Comisión Europea ou polas súas axencias executivas. Temos que mudar a perspectiva. Xa non é só os fondos estruturais e de cohesión, que está moi ben, mas tamén estar en boas condições para a captación de outro tipo de recursos. Ou se falamos do Horizonte Europa, o LIFE, o Erasmus. Por tanto, que é o que nós facemos para iso, estar en boas condições de ter estes recursos? Dende o ano 1988, estamos a traballar nunha fundación, a Fundación Galiza Europa, que eu teño a honra de ser o director, que ten 2 escritorios, un escritorio en Santiago de Compostela e un segundo escritorio en Bruxelas. O obxectivo básico da Fundación Galiza Europa é o achegamento da realidade galega a Europa e viceversa, a realidade europea a sociedade galega. Isto declínase nunha serie de cuestións moito interesantes, teñen que ver coa información á sociedade galega das cousas que se producen no ámbito europeo, ten que ver coa formación, há moitas actividades formativas na sociedade galega que faz a Fundación Galiza Europa, quer en Bruxelas, quer en Santiago, e ten que ver tamén coa captación dos recursos, a captación dos recursos de fora. Isto é importante neste momento, neste ámbito, neste contexto deste seminario, porque todos os operadores económicos, sociais galegos que teñen capacidade de ser beneficiarios dos recursos da Unión Europea poden entrar en contacto coa Fundación Galiza Europa para coñecer as fontes de financiamento europeo para a procura de socios e para tamén manter, o dicía o representante da Comisión Europea en Portugal, en Lisboa, para poder tamén manter contactos directos cos funcionarios da Comisión Europea en Bruxelas. O noso persoal técnico ten as portas abertas da Comisión Europea porque moitas veces nos achamos que os funcionarios europeus gostan coñecer de primeira man que é o que está a acontecer nos territorios, que é o que está a acontecer, neste caso, na Galicia. Por tanto, eles achan moito bom que nós transmitamos as nosas posicións cando vai haber unha proposta, un acto normativo, unha proposta de acto normativo da Comisión Europea. E isto ten unha consecuencia directa moito importante, que é a alerta temprana, nós dicimos. Cando a Fundación Galiza Europa detecta que vai haber unha proposta normativa que vai afectar algunha das nosas competencias ou algún dos nosos intereses fundamentais,
eles fan unha alerta, traballamos no ámbito da Administración Pública Galega e podemos estar en boas condições para dar unha resposta a esta inicio, vamos dicir assim, inicio de proposta normativa. Por tanto, eu acho que isto é extremadamente importante. Dentro da Fundación Galicia Europa nós temos dois instrumentos para traballar na captación de recursos. O primeiro é unha guía de financiamento comunitario 21-27, a teñen, se queren consultarla, na nosa website, e tamén en formato libro. É unha guía que ten 43 fichas sobre distintos programas europeos e tamén ten unha guía práctica para establecer pautas para o design, para o diseño dos programas que os operadores económicos queren apresentar a Bruxelas. Esta guía é a segunda edición, nos fixemos outra no anterior período de programación e ten moito suceso, é moito interesante para todo o mundo porque non só coñecen os programas que existen, mas tamén coñecen como se pode ter unha guía para poder apresentar proxectos concretos. Outro instrumento que nós temos é o que chamamos o TEC Europa. Temos xa 900 técnicos formados neste ámbito. O TEC Europa é un seminario, traballo, unha semana en Bruxelas, no noso escritorio, con persoal da Comisión Europea, do Parlamento Europeo e do Comité Europeo das Rexións. É unha inmersão interesantísima para os técnicos que traballan con financiamento europeo en todo a Galiza, non só na administración autonómica, tamén na administración local, no ámbito da administración corporativa, órganos instrumentais e demais. E depois, esta semana de traballo en Bruxelas se completa con 2 jornadas de traballo no noso escritorio en Santiago para ter exercicios prácticos de como é a xestão dos diferentes programas europeus. Por tanto, o obxectivo desta rede de que Europa non é só a formación dos técnicos da Galiza, mas tamén da creación dunha rede entre eles para intercambiar boas prácticas, para o intercambio de boas experiencias e tamén para a procura de socios internacionais. Unha nota sobre tamén o noso traballo cara ao marco ao MRR, Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dos Next Generation. E Galiza xa comprometeu 1.341 millóns de euros destes fundos. Neste momento temos executados, teño aquí o dato, temos executados 697 millóns de euros, 2.341. Están a beneficiar a 44.000 persoas, 3.900 empresas e máis de 200 entidades locais neste momento. Como sabemos, os Next Generation teñen que ser proxectos estruturantes, teñen que ser proxectos tractores da economía, que atraian máis investimentos. E nós temos identificados algúns na Galiza. Un deles é unha fábrica de fibra textil que veñen fibras textis que veñen do ámbito natural. Fibras textis que ten un investimento de 800 millóns de euros con 2.900 postos de traballo directos. Outro é na planta, na factoría, na fábrica de Stellantis en Vigo, antiga Citroën, estamos traballando para que se conceda o PERTE, o proxecto estruturante estratégico para a fábrica dos vehículos eléctricos, para a factoría, a plataforma dos vehículos eléctricos lá en Vigo, unha para neumáticos dunha área que está en reconversión porque tiña moita industria derivada do carbón, por tanto,
foi fechada a central térmica e agora temos que reactivar industrial e economicamente esa área. Vai estar nesa área esta fábrica de neumáticos. E unha, finalmente, de os ánodos de litio para os ánodos de grafito, que son os novos materiais para a industria, para as novas industrias que necesita o país. Por tanto, este é un panorama que estou a trazar das capacidades que ten a Xunta de Galiza, dos instrumentos que creou para poder a procura da maior cuantidade de fondos europeos e algúns datos de que nós estamos a facer neste momento. Pero gustaríame terminar cunha nota tamén pequena sobre, estou en Portugal, entón isto, acho que debo dicilo, as nosas capacidades tamén no ámbito da CPLP, da Comunidade de Países da Lingua Portuguesa. En xullo do ano pasado, a España foi admitida en Luanda como Estado asociado dentro da CPLP, foi a impulso da Galiza. Nós, de feito, fixemos o programa de promoción cultural, de promoción lingüística, que é importante para entrar dentro das dinámicas da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Agora, os Estados asociados temos a capacidade de financiar proxectos ou iniciativas que teñen que ver cos obxectivos da propia CPLP, por tanto, Galiza está nese contexto. Estamos a negociar agora co embaixador Brito en Lisboa un memorándum de entendemento entre a Xunta de Galiza e a propia CPLP para avanzar en diferentes ámbitos de traballo, quer cultura, quer turismo, quer lingua, quer outros ámbitos interesantes para nós, como o ensino do portugués na Galiza. E tamén, no pasado mes de setembro, nos aprobamos no Goberno galego un observatorio, peço disculpas ao presidente, observatorio da lusofonía, observatorio da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, para fomentar a liazón entre o galego. Están a escoitar agora unha mistura moito interesante, se callar, entre o galego e o portugués, e, por tanto, temos moitas esperanzas postas neste observatorio que vai traballar dende dentro de un par de meses directamente coas autoridades do Camões, para traballar polo Día Internacional da Lingua Portuguesa e facer coisas neste ámbito. Por tanto, eu concluyo xa. Estas son as nosas capacidades. Portugal fica nun posto moito importante nas prioridades da ação exterior da Xunta de Galiza en todos os ámbitos, mas tamén neste ámbito da cohesión europeia e no ámbito tamén da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção, que é de facto importantíssima. Se a área onde Portugal, e em particular a região norte, enfim, saiu do quadrado mais convencional de utilização de fundos comunitários, foi precisamente na área da cooperação transfronteiriça, entre o norte de Portugal e a Galiza, da cooperação interregional. Eu acho que foram dados e têm sido dados aí passos fortíssimos para que, e talvez aí se devesse também aprender a dinâmica de aproveitamento de outros instrumentos financeiros que têm um caminho diferente e um âmbito, de facto, de trabalho, uma base de trabalho, como dizia o Sr. António Vicente, para além das fronteiras nacionais, parcerias internacionais, parcerias europeias, parcerias interestados fora da União Europeia. Portanto, uma mecânica de trabalho já mais parecida, de facto, com a questão dos instrumentos de gestão direta da União Europeia. E nós, de facto, temos um longo caminho percorrido e um enorme orgulho, julgo eu, para quem observa com cuidado estas matérias, por tudo aquilo que foi feito, desde o tempo de Dom Fraga Iribarne e do engenheiro Luís Braga da Cruz, pesa ainda a evidente assimetria da representatividade e legitimidade que cada um tinha à época e continua a existir entre estes dois territórios. Fica aí, de facto, o cerne desta apresentação e julgo que há aqui questões já que voltam a colocar a tónica nesse dito mistério, porque é que nós, com tantos indicadores interessantes, não saímos desta espécie de armadilha de desenvolvimento e nos mantemos como região de convergência,
Dom Jesus acabou de nos explicar, começando a sua intervenção, com a descrição daquilo que é a Comunidade da Galiza, uma comunidade autónoma com poder legislativo, executivo e judicial, que lhe permitiu, de facto, desenhar políticas públicas assertivas e eficazes, que as tiraram partindo de uma base diferente e mais baixa do que a portuguesa, do que a região norte, para um patamar mais elevado, que, conforme também já todos aqui mostramos, lhe retirou fôlego em termos de utilização de fundos estruturais, de política de coesão, e, portanto, os aproximou destes novos instrumentos de que hoje aqui vamos falar. Essa autonomia, obviamente, garante-lhe também o desenho de instituições que favorecem muitíssimo esta aproximação entre as oportunidades de investimento que a Europa como um todo apresenta e os beneficiários múltiplos que, no caso, a Comunidade da Galiza tem e que mobiliza com evidente sucesso. Portanto, de facto, um tema interessante, a questão do modelo de governação como chave ou não para a resposta a esta nossa muito misteriosa, de facto, estagnação face aos dados técnicos que aqui foram apresentados e que nós, de alguma maneira, vamos conhecendo. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Monteiro, que vai, digamos, fazer aqui um zoom-in e vai mostrar-nos o que é que nós, região norte, temos feito neste contexto específico dos instrumentos de gestão direta da União Europeia, procurando na sua apresentação evidenciar 3 ou 4 casos práticos daqueles programas que ainda assim nós vamos conhecer melhor. Sr. Engenheiro. Muito bom dia a todos e a todas. Saúde e cumprimento à Sra. Ministra da Coesão, professora Ana Brunhosa, e em nome dela a todos os presentes. Também não posso deixar uma palavra para a doutora Cristina Azevedo. Quando propuseram falar sobre este tema, eu achei isto um bocadinho exótico, e a única boa razão para eu o fazer era porque estava aqui a doutora Cristina Azevedo. Peço imensa desculpa, mas eu com a idade fico uma lágrima no canto do olho quando vejo pessoas, não é? É uma coisa que nos vai acontecendo e por isso acontece a todos. A doutora Cristina Azevedo foi minha chefe, não vou dizer há quanto tempo, mas em diferentes circunstâncias e de facto fico uma lágrima no canto do olho. Bem, dito isto, o tema é um bocadinho exótico porque basicamente há 2 maneiras de abordar isto. Uma delas é que vai ser feita nas sessões paralelas, que é quais são os programas de gestão direta, quais são as elegibilidades, quais são os montantes, algum balanço do passado, etc. Outra coisa é olhar para isto do ponto de vista mais meso e olhar do ponto de vista do norte de Portugal, como é que se tem posicionado, se tem beneficiado, o que é que isso quer dizer no contexto europeu. Eu agora tenho aqui uma dificuldade que eu não sei trabalhar com isto. Ok, boa. Isto tem uma coisa carregando, mas não está a acontecer nada. Devo ter que apontar para algum lado. Ok. Eu tentei sistematizar isto em 4 pontos, procurando depois no fim e dar aqui um ar um bocadinho mais académico à coisa. Não é? O próprio facto de eu ter PowerPoint quer dizer que politicamente deve ter muito pouca relevância, mas pronto, mas é o que se arranja, não é? E basicamente temos aqui 4 pontos que eu gostava de analisar, que é perceber, primeiro, há essa ideia que se vai ganhando espaço, pelo menos no discurso público, que é as políticas mais centrais, mais geridas diretamente pela Comissão Europeia, ganham centralidade relativamente à política gerida pelos Estados-membros e a política de coesão. Por isso a ideia da subsidiariedade, um dos princípios básicos da Constituição Europeia, estaria mais posto em causa. Há aqui um retrocesso, um retomar da iniciativa da Comissão Europeia. Sim ou não, e que consequências isso tem. Como é que compara o Norte no contexto nacional e como é que compara o Norte do ponto de vista do acesso a estes recursos com as regiões que são equiparáveis, não é? O equiparável aqui, há vários elementos de comparação, dependendo dos programas, não é? Uma terceira pergunta, que é perceber quais são os impactos dessa participação. Nós tendemos a dar muita importância aos impactos quantitativos, isto é, posto de uma maneira um bocadinho deselegante, é quanto dinheiro já conseguimos sacar para além da política de coesão. Ora, os benefícios das regiões que participam neste tipo de projetos vão um bocadinho mais além do que esta contabilidade, porque basicamente os programas de gestão direta da União Europeia têm a ver com políticas europeias, isto é, agendas europeias são absolutamente decisivas, muitas delas são de natureza transformacional e são, a expressão hoje utilizada são societais, isto é, marcam o nosso tempo. Por isso, participar menos em projetos europeus é participar menos em agendas transformadoras de nível europeu e participar menos em projetos de nível societários. E por isso, tentar perceber isto.
E depois uma coisa que é um wishful thinking permanente, quer do lado das instituições portuguesas, quer do lado europeu, que é de que forma os instrumentos que nós temos de política, do lado da política de coesão, são capazes de contribuir ou não para que, de facto, Portugal tenha uma participação mais qualificada do ponto de vista da participação nos projetos europeus. Ou se simplesmente a política de coesão é um género de segunda divisão da política regional e da política nacional. Os dados não são muitos e eu vou tentar aqui dar-vos 2 ou 3 dados. É assim, neste caso há um elefante na sala que é, de repente era muito difícil negociar o quadro financeiro plurianual, de repente veio a crise, de repente veio o Next Generation e de repente fechámos tudo. Porquê? Porque a dimensão do Next Generation é de tal maneira, não é, que tornou relativamente simples fechar o quadro financeiro plurianual com mais ou menos o mesmo valor nominal do passado, com uma quebra real bastante significativa e com um valor, também uma queda em termos real relativamente ao PIB muito significativa. Por isso o Next Generation é aqui um fator absolutamente essencial do ponto de vista de compreender, nesta perspectiva que me tinham pedido o balanço, perceber qual é a importância dos programas de gestão direta ou não direta. Para se ter uma ordem de grandeza, o Next Generation tem uma dotação equivalente à política de coesão mais à política agrícola comum, não é? Nós estamos a falar de uma coisa, é o dobro da política de coesão, coisas por aí fora. Mas depois tem um conjunto de problemas que talvez tentaria concluir ao fim, que é o Next Generation não é financiado pelos recursos próprios da Comissão. É negociado através de dívida, e por isso a questão é saber se dívida mutualizada, porque não existe um tesouro da União Europeia que seja capaz de emitir obrigações em nome dessa Europa Federal que não existe, não é? Por isso tem a ver com mutualização de dívida, e a questão é saber no futuro se isto é viável ter políticas públicas no nível europeu ou centrais financiadas a partir da emissão de dívida e de mutualização de dívida, até que ponto isso é possível. Ok, olhando para isto, nós verificamos exatamente o que estamos a dizer. Os programas de gestão direta estão basicamente na rúbrica 1 e na rúbrica 2, aquelas que têm maiores no 2014-2020, no 2021-2027 estão na rúbrica 1, na rúbrica 2 e na rúbrica 3, são aquelas que têm maior importância. Eu não vou entrar aqui os casos. Quando nós olhamos para estes gráficos, e não vou pedir para perceber exatamente o que aí está, mas percebem mais ou menos que os quadrados são mais ou menos iguais, não é? E naquilo que são os programas europeus de gestão direta da União Europeia, nós verificamos que em termos relativos ele tem mais ou menos a mesma proporção. E por isso, do ponto de vista do quadro financeiro plurianual, não há um ganho do ponto de vista ou daquelas que são mais importantes, ou são mais importantes do ponto de vista da gestão do nível regional, não há um grande ganho de importância das políticas de gestão direta da União Europeia. Como eu disse, há o elefante na sala, que é o Next Generation, fazendo as contas com o Next Generation ainda baralha mais isto. O objetivo é comparar aquilo que é financiado com os recursos próprios da União Europeia e com aquilo que nós diríamos que tem a maior longevidade. Por isso, esta ideia de que, de facto, ganha centralidade, não ganha. É verdade que há políticas que ganham centralidade porque elas só a esse nível é que fazem sentido ser equacionadas e por isso, de facto, quando nós olhamos para a questão das fronteiras, quando olhamos para os asilos e migrações, quando olhamos para a investigação e desenvolvimento a determinadas escalas e, sobretudo, as escalas com alguns dos tais desafios societais com que estamos confrontados, nomeadamente no contexto da dupla transição digital e do Pacto Ecológico Europeu, algum sentido faz, de facto, nós termos alguma centralização. E há sempre um programa que eu dedico muita atenção, que é esta coisa do Erasmus, porque eu acho que a Europa se constrói a partir de coisas como esta ou não se constrói, não é? Por isso, eu acredito que se constrói a partir desta gente que anda por aí. Eu não tive essa felicidade, mas há quem tenha e isso é uma coisa simpática. Depois vamos fazer o balanço de 4 programas que nos pareceram os mais relevantes, não é? Há aqui um conjunto de dados, é sempre muito aborrecido estar aqui a dizer os dados todos. Neste aqui sou capaz de dizer, não é? 1089 participações, 25%, sobretudo os dados relativamente ao país é que são interessantes, em termos relativos, não é? 32,7% dos projetos de Portugal, 25,7% das participações, entidades 25% do nacional, 28% do montante, 27% do investimento, participação como coordenadores de 27%, taxa de processo de propostas contam com a entidade de 13% no contexto nacional. Isto é, para não repetir isto nas coisas todas que vou dizer, nós temos um problema que tem a ver com o nosso modelo político-administrativo. Quando nós vamos verificar as entidades elegíveis do ponto de vista da maior parte dos programas, e começando já por esta, nós verificamos que tem aqui um peso muito grande da administração central.
E por isso, a partir do momento que temos um peso muito grande da administração central e toda ela está localizada em Lisboa, a região ganhadora é sempre a área metropolitana de Lisboa. E por isso, nós vamos ver depois os dados agregados ao fim, a região do Norte compara muito mal no contexto nacional, e em contrapartida compara muito bem quando se compara com outras regiões mais ou menos de idêntica. Eu diria que depois de estudar isto, não passei a ser expert nesse assunto, diria que a forma como nós nos organizamos político-administrativamente conduz a este resultado necessariamente. Podemos sempre dizer que temos a política de coesão e prestamos menos atenção, mas eu atribuiria maior importância a esta organização nacional. Isto é verdade, não é só, vamos lá ver, nós não estamos só a falar do Estado, estamos a falar de uma organização de uma sociedade civil que também tem este modelo de organização, algum dos casos também induzido para a forma como o Estado se organiza, não é? Não há Conselho Económico e Social, não há concertação social, a não ser uma escala nacional. Por isso pressupõe que ter interlocutores de nível nacional para discutir com o Governo de nível nacional. E por isso umas coisas estão relacionadas com outras. Há um conjunto de fundações que só fazem sentido de nível nacional. Uma fundação regional é uma coisa um bocado estranha num país sem regiões, não é? Quando nós olhamos para o LIFE, verificamos exatamente que ainda estamos bastante pior. Eu diria que a questão do associativismo e do associativismo na área ambiental tem aqui um papel muito importante e, por isso, as associações mais relevantes são aquelas de nível central. Mais uma vez aqui, nós não comparamos mal, mas estamos a léguas da área metropolitana de Lisboa. Isto é, o sítio onde há uma natureza mais diversa e pujante, como vocês reconhecem. Depois temos o Europa Criativa. Na Europa Criativa as coisas também não estão muito melhor, do ponto de vista relativo. Depois tem os parceiros, é outra coisa que eu vou falar um bocadinho mais à frente, e que também tem consequências do ponto de vista da nossa participação. Quase sempre quando a gente olha para isto nós somos a segunda, não é? Não vale a pena, é sempre uma repetição, os dados valem por isso, a apresentação fica aí para quem a quiser ver e por isso basicamente isto é assim. O mecanismo interligar, ou o CEF, o Connecting European Facility, aí é mais difícil fazer até essa comparação, porque ela, em algum sentido, até só faz sentido analisar isto a nível nacional, mas apesar de tudo está a informação a nível regional e também aqui nós verificamos que, de facto, pesamos pouco do ponto de vista do país, mas não quer dizer que a gente não pese mais. O problema é, mais uma vez, os beneficiários são de nível nacional e, por isso, isso dificulta muito os nossos resultados. Quando a gente faz uma comparação do ponto de vista do fundo aprovado por habitante e programa, destes 4 programas, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que per capita, no contexto nacional, nós recebemos bastante menos. O único que nós nos aproximamos é no Horizon 2020 e no Horizon 2020, apesar de tudo, há aqui muito maior concorrência, não é? E por isso as entidades do nosso sistema científico e tecnológico são capazes de suprir, e as nossas universidades são capazes de suprir um bocadinho o nosso nível de centralização, que é do Governo, como eu disse, mas também é da própria forma como se organiza a sociedade civil, não é? E por isso, naquilo que depende mais desse tipo de organização do Estado Central e do tipo de entidades associadas, de entidades associativas, nós temos perdas muito significativas, ou compramos muito mal, menos 79% per capita no LIFE, coisas deste tipo, relativamente à média nacional. Por isso nós parecemos aqui pouco. O que também é um incentivo, não só para alertar para os números, mas nós quando olhamos muito, até para alguns dos beneficiários, eu não citei isto, há aqui beneficiários que quase nunca aparecem. Por exemplo, os municípios não aparecem em coisas como estas, o que é para mim estranho. Eu tenho estado, o Sr. Presidente mobiliza-me para coisas relativamente simpáticas, como discutir de contratualizações com municípios, é sempre um grande prazer negociar com os municípios, e por isso quase sempre os municípios reclamam um conjunto de verbas, mas depois quando a gente joga este campeonato de nível superior, os municípios não aparecem. Isso é uma verdade, não uma crítica, é uma constatação, podem tirar o juízo de valor ou não, ou dizer que assim está, é que está bem, não. É só uma pura e simples constatação. Quando nós olhamos a nível europeu, e vamos pegar no caso do Horizon, porque isto é sempre muito difícil de comparar, vamos comparar aquilo que é comparável, vamos utilizar como referência o Regional Innovation Scoreboard, por isso nós estamos a falar de 5 regiões que estão classificadas como inovadores moderados, não é? E nós verificamos, comparamos bem, quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto de vista do investimento em termos per capita, com regiões do mesmo nível, não é? Vão acreditar em mim, se a gente densificasse por aí fora, não estaríamos muito mal. Isto é, nós comparamos bem com regiões do mesmo tipo, até comparamos bem com regiões com níveis de performance do ponto de vista do Regional Innovation Scoreboard muito superior. Não pusemos aqui porque achamos que se devia só pôr
esta parte aqui. E depois vamos à tal discussão interessante, que é sempre como é que a política de coesão pode ter aqui um papel importante ou não para nós participarmos mais a nível europeu. E a política de coesão tem aqui 3 níveis de suporte. E eu aqui vou dizer as coisas que o Dr. Paulo Santos sabe dizer melhor que eu, por isso vão-me desculpar, de certeza ele diz isto melhor. Basicamente nós temos 3 formas de intervenção. Normalmente uma combinação entre financiamento europeu e nacional sequencial a montante, isto é, o financiamento da política de coesão está a montante do financiamento dos programas de gestão direta, e por isso nós temos aqui os projetos individuais, quer no que diz respeito ao CEI, que estamos a falar de infraestruturas científicas e tecnológicas, quer do ponto de vista do IDT, internacionalização, que é, no fundo, preparar as empresas e instituições científicas e tecnológicas para se candidatarem a projetos europeus. Por isso, no fundo, nós temos políticas, tínhamos isto no Portugal 2020, voltaremos a ter no Portugal 2030, de apoiar essas instituições para a formalização de projetos, criar as redes, as parcerias, isto tudo é caro no sentido que obriga uma organização, uma logística muito pesada. Vamos lá ver, nós no fim do dia temos 16 projetos disso, do Norte 2020 ao Horizon 2020, não é? Com 1.221 milhões de euros, não é? Por isso, nada muito especial. Depois temos financiamento alternativo através do FEI. O alternativo é uma coisa talvez não muito feia. O caso mais sempre não é bem alternativo. O caso mais relevante é o selo de excelência, isto é, há projetos em concursos concorrenciais de nível europeu que obtêm uma excelente classificação, ao qual lhes é atribuído um selo de excelência e o Estado português assegura o seu financiamento caso não haja dotação orçamental do ponto de vista dos programas de gestão direta da União Europeia. Eu acho que esta modalidade é muito interessante porque faz diminuir o risco do ponto de vista dos nossos beneficiários a participarem em projetos europeus. Isto é, se os projetos forem verdadeiramente bons, se for possível construir parcerias com muito interesse, o Estado português está disposto a pagar esse risco financiando este projeto independentemente do financiamento europeu. E depois há uma utilização simultânea e cumulativa dos fundos que tem muito a ver com coisas tipo teaming e coisas afim, os casos estão aí. E eu diria esse é o que pesa mais, não é? E esse aí talvez seja aquele que menos interessa, porque é aquele que basicamente o que faz é uma coisa que nós também fazemos, é somar várias coisas e depois todos podem anunciar muito dinheiro, não é? Pronto, a União Europeia diz que é muito mais dinheiro do que aquilo que pôs e nós também dizemos que é mais dinheiro porque estamos a somar o outro, não é? Pronto. É uma coisa que basicamente depois acaba nisto. Por isso tenho algumas dúvidas sobre o benefício disso, mas pronto, mas o benefício político é evidente e alguma articulação de fundos também não vem daí nenhum mal ao mundo, por isso o financiamento do time é interessante, pronto, nós pagamos a infraestrutura, eles pagam o resto e tem que ser assim, e por isso não houver compromisso do Estado, quer dizer, pronto, podia ser assim ou não, não é? Não parece que seja. No entanto, algumas, sobretudo as 2 primeiras dimensões, são boas práticas, eu acho que devíamos ir. E eu, no caso do selo de excelência, isto foi discutido com a Comissão Europeia e eu acho que, de facto, nós devíamos alargar isto. Por exemplo, no LIFE, achava que isso podia ser alargado. Manifestamente, isto tem vantagem de ser alargado. E eu diria que de todos estes aqui, eu acho que é aquele que tem muito pouca expressão, mas eu acho que é a iniciativa mais bem-sucedida do ponto de vista, de facto, de combinação. Porque nós vamos concluir a seguir que é esta coisa dos fundos e da articulação dos fundos é um wishful thinking. Há professores académicos e tal, dizem que é muito importante combinar e tal, mas não fazem mais pálida ideia do que é que estou a dizer. A maior parte das pessoas que falam sobre isso não tem ideia do que isso é. Não tem ideia do que são regulamentos, o que estas coisas tontas, é que ela não sabe o que é o Tribunal de Contas, não sabe a inspeção geral, não sabe nada disso. Não é? Por isso falam isso em abstrato. Em abstrato, claro que sim, devíamos combinar tudo e mais uma coisa. Mais tudo possível. E era capaz de concluir com 3 ou 4 pontos que dissemos. Isto é, o quadro financeiro plurianual reduz-se em termos nominais muito pouco, basicamente mantém-se, em termos reais reduz-se muito, como nós estamos a ver, porque ainda se vai executar, e quer o índice de preço do consumidor, quer o índice de preço implícito no PIB, é hoje muito superior do que aquilo, porque antes nós tínhamos aquela coisa, nos períodos de programação, comparar a preços correntes ou a preços constantes era mais ou menos a mesma coisa, não é? Por isso não dizer uma coisa ou dizer outra, hoje não é verdade e nós percebemos isso, que do ponto de vista real há uma perda muito significativa. Ou haver essa perda, de facto, também não havia muita margem para haver ganhos do ponto de vista da investigação estética, porque para haver ganhos tinha que haver perdas do outro lado e por isso não é propriamente um ciclo para se analisar esta questão da relevância. Ganha aqui uma centralidade do Next Generation e o Next Generation deixa-nos uma dúvida para o futuro, que é a possibilidade de financiarmos políticas públicas a partir da emissão de dívida de um Estado não federado. E por isso nós materializamos dívida, não é?
Há uma coisa interessante que é a dívida pode não ser paga, é verdade, mas tem encargos. É uma coisa que a gente discute sempre, não é? Por isso, é preciso pelo menos pagar os encargos da dívida, não é? E se nós quisermos financiar a política pública a partir da emissão de dívida e de dívida mutualizada entre Estados-membros, e se não as quisermos pagar, ou só pagar os encargos, também não tem problema, vamos acumulá-la. Por isso, o próximo período de programação, o que nós fizemos desta vez, tentarmos fazer para a próxima, o que nós estamos a fazer sistematicamente é reduzir a dimensão do quadro financeiro plurianual à conta de emissão de dívida. Isto é, os mecanismos redistributivos do ponto de vista orçamental têm menos peso. E isto sempre baseado naquela ideia um bocadinho ingênua, diria eu, ingênua não, que em algum momento a Comissão Europeia há de vir a cobrar impostos e há de pôr umas taxas fantásticas sobre as empresas digitais e isso há de pagar a conta no fim do dia. Até agora ainda não pagou e por isso há uma grande probabilidade de terem que ser os Estados-membros a pagar. A melhor maneira de pagar não é pagar, é dar menos dinheiro dos recursos próprios para financiar o quadro financeiro plurianual. Por isso há aqui alguma ingenuidade, diria eu, quando se pensa que se pode fazer política pública a partir da emissão de dívida sistematicamente, por regra. Na dimensão que é avaliável, nós verificamos que o Norte compara muito mal no contexto nacional e eu penso que a principal razão tem a ver com a organização político-administrativa e com as consequências que isto tem do ponto de vista também da organização da sociedade civil. No entanto, quando comparamos com outras regiões, nomeadamente naquele que é o programa de maior dimensão, que é o Horizon 2020, para o tipo de desempenho que nós temos, nós comparamos bastante bem, o que implica que há um grande dinamismo dos nossos agentes. Aliás, o diferencial mais pequeno relativamente ao nacional per capita é exatamente no Horizon 2020 e por isso temos um sistema científico tecnológico bastante dinâmico e por isso ultrapassa muito dos constrangimentos dessa própria organização política administrativa do Estado português. Agora, tão mais importante que os recursos é a participação nas agendas prioritárias e voltamos ao mesmo, que é, quanto menos participamos, menos relevantes somos, não é? E por isso, os programas de gestão direta da União Europeia não é só uma idiosincrasia europeia de uma burocracia mais ou menos ou de uma tecnocracia ilustrada. Isto é, basicamente, isto decorre de decisões políticas do Conselho e do Parlamento que consideram muito relevante certo tipo de coisas, que nós também achamos todos hoje comumente relevantes, embora de vez em quando nos distraímos. E por isso, quando nós estamos a falar das transições energéticas, digitais, essas coisas todas por aí fora, normalmente isto tem a ver com muitas das agendas europeias e é essa escala que faz sentido abordar alguns desses temas. E por isso, estar em projetos europeus implica estar mobilizado nessas agendas, não estar em projetos europeus implica não estar nessas agendas, não é? Um ponto muito importante aqui, há uma parte que é explicável, outra não é por acaso que está aqui o Rui Ramalho da Junta da Galiza, é que os nossos parceiros são do sul da Europa, alguns porque tinham que ser, não podia ser de outra maneira, não podemos ligar-nos à Europa a não ser através de Espanha, mas de facto nós temos um déficit de participação com países mais desenvolvidos e sobretudo com os países nórdicos. Isto é um dos dados mais salientes. As parcerias que nós constituímos são as parcerias basicamente do sul da Europa, que se nós analisarmos isto mais tarde, mais para trás, já era assim há não sei quantos anos, isto evoluímos relativamente pouco. E por isso as nossas parcerias são estas e com exceção do Horizon a capacidade que nós temos de liderar parcerias é reduzida, isto é, nós somos mais reativos que proativos na participação europeia e isso também tem consequências. Eu já estive em vários projetos europeus liderando ou participando, precisando da gente arrasta aos pés, liderando, se houver um problema a responsabilidade é nossa e por isso a gente tem que andar, não é? É uma coisa diferente, temos que contactar as pessoas, temos que andar por aí fora. Os programas regionais e demais da política de coesão podem estimular a participação. Eu considero, mas é uma questão de opinião, pelo menos no caso do respeito ao Norte 2020, apesar de tudo, esse papel é reduzido. Se eu tirar ainda por cima a terceira dimensão é muito reduzido, embora muito importante. E de facto pode ser. Porquê? Porque eu acho que é muito interessante e é possível. E depois eu acabava com esta frase, que tem a ver com a minha experiência de negociação de programas operacionais e de discussão com a Comissão Europeia há muitos anos, mesmo muitos. No mundo das ideias, a articulação de fundos é uma coisa absolutamente admirável, não é? E por isso podemos estar horas a falar sobre isso. E depois tem aqui uma expressão divertida, como sempre, na prática a teoria é outra. Pronto. E por isso o que acontece, quando a gente discute com a Comissão Europeia, não é que nós não vamos articular fundos. Isso normalmente aparece na primeira página dos POs, não é? Naquela parte de introdução, dizemos, vamos mobilizar, articular, não sei o quê, há umas frases que são postas. E depois temos em cada objetivo específico, prioridade de investimento, conforme os períodos de programação, temos um parágrafo a dizer o que é que nós financiamos rigorosamente, com detalhe,
para que não se confunda a elegibilidade nossa com a elegibilidade de outra coisa qualquer. Por isso, nós pomos sempre, quando estamos a programar e a negociar com a Comissão Europeia, essa é a preocupação deles, e nossa também, é pôr a fronteira. Nunca ninguém se preocupa com potenciar coisa nenhuma. Aliás, são discussões e discussões, quem participou nisto sabe o que é que nós estamos a falar de centenas de perguntas para centenas de respostas, carregadas delas, sobre a possibilidade de sobreposições de financiamento e sobreposições de financiamento do ponto de vista da União Europeia. Por isso, eu diria que nós continuamos no tal wishful thinking, quer dizer que isto é muito giro fazer, há um discurso europeu sobre isto, mas depois não é possível. Onde é que isto é razoavelmente mais possível? Nos países que têm orçamentos próprios. Hoje em dia a Comissão Europeia permite, de facto, que eu possa combinar calls com financiamento europeu e com financiamento nacional, e que até o próprio financiamento nacional, mesmo por fundos europeus, seja considerado despesa pública, no caso do Horizon não é um caso típico, mas temos um problema, é quando a gente confronta-se com as regulamentações nacionais europeias e está conjunto vazio, ou dá uma atrapalhada que a gente nunca mais sai daqui, não é? Dá, por exemplo, que diria eu, penso que o professor António Cunha vai ficar aborrecido com esta, mas eu diria que para fazermos isto bem feito na Comissão de Coordenação e na Autoridade de Gestão, precisávamos aí de umas 30 pessoas qualificadas, para ver se a coisa corria. E por isso, há outros países que fazem isso com os orçamentos nacionais, e por isso fazem sem as regras europeias impostas do ponto de vista nacional. E por isso diria que, sim, o caso do Selo de Excelência é um excelente exemplo, pode ser mais, mas na prática a teoria é outra, não é? E por isso não é possível, porque há leis e há regulamentos e assim é que é. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Fico muito contente que a minha presença aqui tenha podido contribuir para a sua apresentação, que foi, como de costume, densa em informação e desafiante nas conclusões, apontando, de facto, para 2 ou 3 dos temas mais importantes que nós temos para discutir. Não é por acaso que esta apresentação, de facto, termina com uma realidade claríssima e duplamente triste, do meu ponto de vista. Nós não só não temos regiões autónomas, como também não temos orçamento, e, portanto, fica mesmo difícil trabalhar. Bom, eu recebi aqui um conjunto de questões na app, onde os nossos assistentes foram incentivados a colocar essas questões agora para o período de debate. Eu vou organizá-las ou reorganizá-las em blocos, porque várias delas, falam dos mesmos temas, e tentar distribuí-las com algum acerto pelos nossos oradores. Queria começar por falar ou por responder a uma assistente que nos pergunta especificamente quais são as possibilidades, digamos, de sinergia entre programas o programa regional no caso do Norte e o programa LIFE. Como vai haver uma apresentação específica sobre esse instrumento da parte da tarde, eu julgo que será mais cordialmente respondida essa questão, se a pessoa em causa não se importar de a refazer nesse contexto. Dito isto, há aqui um primeiro grupo de questões que basicamente perguntam, e eu dirijo esta questão ao Jesus Gamalho, que perguntam se há alguma possibilidade de cooperação ou de sinergias entre projetos levantados aqui na região Norte e projetos, aqui diz, da Fundação Galícia Europa, embora me pareça que a Fundação Galícia Europa não é propriamente beneficiária, titular de projetos, mas enfim, nos dirás de que maneira é que podemos aproximar a Fundação de hipotéticos beneficiários de projetos no âmbito das políticas de coesão ou dos instrumentos de gestão direta. A segunda questão, eu vou ter que a colocar ao Sr. Presidente da CCDR, espero que não fique zangado, já seria a segunda vez. Porquê? Porque a pessoa em causa pergunta o seguinte: a Galiza faz capacitação através da Fundação Galícia Europa. A CCDRN pode ter um papel nesse contexto. A pessoa em causa diz-nos que há mais de 25 anos que trabalha no âmbito dos instrumentos de gestão direta e que tem uma dificuldade enorme, desde logo em conseguir mobilizar, por exemplo, pequenas e médias empresas, mas sobretudo em encontrar recursos humanos qualificados para trabalhar com esta dimensão. Portanto, a CCDRN poderá contribuir nesta área, especificamente da capacitação para o aproveitamento das oportunidades. Começávamos por esta ronda e depois avançaríamos. Muito obrigado. Não sei se funciona isto. Sim, estamos a ouvir. Muito obrigado. Efectivamente, a Fundação Galícia Europa já tem, como beneficiária principal, participado em algum projeto. Ok. Por exemplo, no último que temos agora em marcha é o Rural Youth, um projeto da Comissão Europeia para mobilizar a formação
e o emprego da xente nova no rural, no ámbito rural. Entón, nós estamos a traballar con unha serie de socios e, naturalmente, Portugal, o norte de Portugal, pode estar dentro das estruturas dos socios que faz parte do proxecto. Por tanto, a primeira reflexión é esta. A Fundación Galicia Europa pode ser beneficiaria de proxectos e nós estamos abertos a calquera participación de Portugal, do norte e demais. Outra coisa, eu sempre falei co director do Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial, Tor Almeida, que fica aquí, naturalmente co presidente da Comisión de Coordinación há moito tempo. O escritorio de Fundación Galicia Europa en Bruxelas tamén é o escritorio da rexión norte de Portugal, se quiser. Por tanto, nós aquí, calquera coisa que poda servir... Obrigado. Por tanto, nós, calquera coisa que poda servir para potenciar, como palanca, para que o norte de Portugal poda acceder a recursos, nós temos abertas as portas, como sempre o facemos da Fundación. Feito, a semana pasada tivemos a Semana Europea de Rexións e Cidades, anos atrás tiñamos os famosos Open Days, e nós traballamos moito juntos. Norte de Portugal e a Xunta de Galiza traballamos moito juntos, facendo ademais seminarios e reunións no noso escritorio de Bruxelas. Ótimo. Pronto, isso fica dito e fica aberto, naturalmente. Perfeito. Portanto, não só é possível haver esta sinergia de projetos, como de facto a Fundação disponibiliza todos estes corredores institucionais e políticos para ajudar a região norte. Sr. Presidente, eu acho que está aqui. Aqui uma coisa. Tem que jogar hoje à noite. Não se ilusione. Então, muito simplesmente, eu na minha intervenção inicial referi que, no âmbito deste processo de mudança em curso de reforma nas comissões, por exemplo, a Comissão vai passar a ter uma unidade de serviços na inovação, onde uma das linhas de ação será essa a promoção da participação em programas deste tipo e, com certeza, passando pela capacitação. Provavelmente a pergunta teria mais a ver com o facto disso ser elegível em alguns dos programas de financiamento, e nomeadamente nos programas regionais, e eu suspeito, porque estávamos ali a falar, que a senhora Ministra vai fazer alguns avanços nesse domínio. Portanto, a minha pergunta é respondida parcialmente e será complementada pela intervenção da senhora Ministra. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos para um segundo bloco de perguntas que anda à volta, enfim, da ideia de que há uma certa inoperância na forma como os fundos estruturais, no caso, são geridos e que, de alguma maneira, isso também poderia alastrar-se para a própria utilização destes instrumentos de gestão direta. E eu agora dirijo-me ao Sr. António Vicente, porque as questões colocadas são interessantes e dizem o seguinte: a nível da utilização de fundos comunitários no âmbito da política de coesão, as pessoas que colocaram as questões dizem há demasiado Estado. Há demasiado Estado, devia haver mais iniciativa privada. Por acaso não tenho a certeza absoluta que tenham razão, porque do que me recordo dos números globais dos nossos programas operacionais em particular, eu julgo sempre que a maior dotação é para a questão, de facto, do apoio às PMEs, no caso dos programas operacionais, e depois ainda há as dotações para as médias e grandes empresas. Mas, enfim, vamos partir do princípio que, quanto mais não seja pela utilização da contrapartida nacional, que a entidade de Estado pesa muito na utilização destes fundos. Portanto, a questão é, nestes instrumentos de gestão direta, há esta dicotomia, não há. A outra questão tem a ver com uma área que também já aflorou, que é a questão do custo administrativo. O doutor dizia muito bem que não pode deixar de referir que não é completamente evidente o acesso a estes fundos. Há um percurso a fazer, há um processo de instrução e ele nem sempre é fácil. Se aquele que nós já conhecemos, porque já estamos a trabalhar com ele há muito tempo, é difícil, estes não serão, até pela diversidade em causa, pelos intermediários em causa, etc., etc., não será também muito fácil. E é engraçado porque as pessoas que colocaram esta questão diziam, em Portugal, na questão da gestão dos fundos estruturais, prima a noção de desconfiança. É preciso provar tudo à cabeça. É como se, de facto, as autoridades de gestão desconfiassem dos beneficiários, não é? E isso traz uma entropia grande ao nível de burocracia, ao nível, digamos, de todo o processo.
É ao contrário nos instrumentos de gestão direta, prima a confiança, há adiantamentos e avaliação final, enfim, porque é uma das formas, por exemplo, de ilustrar esta desconfiança. Não, muito obrigado, ótimas perguntas. Ainda a primeira questão do peso do Estado, como disse bem, Cristina, tendo em conta que os fundos de coesão, os fundos estruturais, têm esta componente nacional e são negociados entre o Estado e, obviamente, o Orçamento do Estado entra, é natural que haja um peso do Estado maior nessa política regional e isso é como é. Tem a ver com a natureza dos próprios fundos, porque é uma parceria que é feita entre a Comissão Europeia e aqui a equipa da Sra. Ministra e todas as estruturas da CCDR. Portanto, é normal que o Estado tenha um peso maior. É verdade que os fundos de gestão direta têm menos intermediários nesse aspecto, ou seja, uma startup, um centro de investigação científica português, vai diretamente bater à porta de um fundo de gestão direta gerido pela Comissão Europeia, mas são fundos da União Europeia, e obviamente que a relação é direta com esse fundo. E, portanto, nesse aspecto, é verdade que há menos um papel, um peso do Estado. Mas eu acho que há uma área em que o Estado está presente e ainda deve estar mais presente, como eu aflorei na minha intervenção. Eu penso que o grande papel do setor público, do legislador e das CCDRs é ajudar precisamente as empresas e os candidatos a navegarem esta complexidade administrativa, e isso leva-me à segunda questão, ou seja, eu penso que o grande fator da rede PERIN, das CCDRs, das equipas técnicas, não sei se são 30 pessoas, mas de facto tem que haver muito mais recursos nacionais, muitos deles estão aqui nesta sala, que se tornam especialistas nestes programas de gestão direta e ajudam as empresas, ajudam os centros de investigação a navegar essa complexidade. Em relação aos custos administrativos da candidatura, eu acho que, na minha experiência, do que eu tenho falado ao longo dos anos com participantes, eu não sinto que haja a sensação da parte de quem se candidata que há uma desconfiança ou que há à partida sempre uma ideia de que vai haver uma fraude ou que temos que mitigar essa fraude. Não me parece que haja. Eu penso que a maior complexidade, e penso que isso pode ser corroborado pela maior parte das pessoas que já tiveram essa experiência de se candidatar, é saber a que porta bater. Eu acho que uma grande coisa que nós na Comissão Europeia ainda não fazemos tão bem como devíamos fazer é, no fundo, explicar às pessoas. Eu tenho uma empresa agroflorestal, quero fazer um projeto de sustentabilidade, é o LIFE, é o Horizonte na parte do ambiente, é o PRR, é um novo projeto, é o Fundo de Inovação. Nós temos demasiadas portas em que se pode bater, o que é ótimo, é como os ingleses dizem, um embarrassment of riches, é boa notícia haver tantos instrumentos, mas por outro lado isso cria complexidade. Dou-vos um exemplo muito concreto. Quando chegámos em 2014 a Bruxelas, havia 14 instrumentos diferentes só para startups, genéricos, questões de inovação, que era o SME Instrument. A grande reforma que foi feita na altura foi criar o European Innovation Council, o Conselho Europeu de Inovação, e um dos grandes objetivos era precisamente haver uma só porta para se bater, para não haver esta dúvida de cada empresa onde se deve candidatar. Dou-vos um exemplo muito concreto. Conheci uma cientista holandesa que mostrou uma enorme frustração, porque tinha uma empresa que estava a tentar usar a energia das plantas vivas para criar energia. Um projeto altamente inovador que tinha saído da tese de doutoramento dela. E quando ela se candidatou ao PME Instrumento de Energia, foi recusado porque diziam que era um projeto agrícola. Quando se candidatou a um projeto de inovação agrícola, foi recusado porque diziam que era um projeto de energia. E, portanto, esse aspecto é algo que nós ainda temos que melhorar. E, portanto, é esse caminho de simplificação que estamos a fazer. Sei que ainda há um trabalho a fazer, mas aí, de facto, o Estado pode e muito ajudar as empresas a baixar essas barreiras, a baixar essa incerteza que existe, principalmente nas primeiras candidaturas. Última mensagem, falei com muitas empresas e muitos centros de investigação por toda a Europa fora, e normalmente a primeira candidatura, a segunda, a terceira, a experiência também conta, e por isso, como vos falei, a taxa de sucesso é menor, mas insistir, estar presente antes dos próprios concursos serem abertos é de facto muito importante. Excelente. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou agora virar-me aqui para o Dr. Vasco Leite para rememorarmos alguns dos aspectos que tocou, para responder a uma questão que foi colocada sobre a educação. Ou seja, andamos aqui à volta de oportunidades de financiamento que apoiam o desenvolvimento das regiões, o desenvolvimento dos territórios, e, de facto, passou por aqui a ideia de que a educação tem aspectos positivos e negativos no contexto do nosso índice de competitividade.
E, portanto, a pergunta é mesmo qual é o papel da educação neste contexto. Estamos bem ou estamos mal e podemos ou não alavancar-nos mais nestas oportunidades de financiamento para poder resolver alguns dos eventuais constrangimentos. Sim, relativamente à educação existem dois indicadores que são clássicos. A educação básica está completamente cumprida, o indicador de competitividade mostrou que o ensino básico é universal e, por isso, nesse domínio nós atingimos patamares de desenvolvimento equiparáveis com a União Europeia. Depois há outro indicador de educação, que é a educação avançada, do ensino superior, e aí há também duas questões importantes. Uma é olhar para um grupo de população dos 25 aos 34 anos, em que efetivamente já atingiu um nível de escolaridade superior à média da União Europeia. Houve um grande esforço para esse grupo de população, porque a grande política de educação vem dos últimos 20 anos e, obviamente, isso tem um impacto nesse grupo de população. Mas, quando nós olhamos para a população toda, dos 25 até aos 64, na população ativa, nós ainda temos um estoque de licenciados, vamos dizer assim, que é inferior à média da União Europeia. E, por isso, para a população como um todo, efetivamente, ainda não estamos num patamar que está a União Europeia, e isso tem as suas limitações, porque ainda existem muitas empresas que não têm os recursos humanos qualificados que desejariam, e isso limita, obviamente, o crescimento, mas naquele grupo mais específico que eu disse, dos jovens, nós já convergimos. Agora, o próximo passo significa, através da aprendizagem ao longo da vida, da formação e até trazer recursos humanos que estão nas empresas e que não tiveram licenciatura, em trabalho pós-laboral, por exemplo, integrá-los outra vez no sistema de educação, no sentido deles melhorarem as suas competências. E por isso a educação tem este binómio, repito, para a população mais jovem convergimos completamente com a União Europeia, no estoque global ainda estamos atrasados. Muito bem. Um desafio permanente. Last but not the least, Sr. Engenheiro Rui Monteiro, eu acho que terminou a sua apresentação, se bem percebi, com duas mensagens importantes. A primeira é de que esta porta que está aberta e que nós ainda utilizamos menos bem não é completamente evidente, e menos evidente ainda é o cruzamento dessas oportunidades isoladamente consideradas com outras que já existem no plano do Orçamento Nacional, que é escasso, ou no plano de outros fundos comunitários. E mais ainda, de que, a razão pela qual a região Norte, em particular, terá aproveitado menos do que aquilo que devia, dessas oportunidades de investimento que estão disponíveis, seria tributário do modelo de governação do país e, portanto, também dos territórios. Eu não posso deixar de lhe pedir que nos explique um bocadinho mais esta sua perspectiva, porque, na verdade, partilho dela completamente e julgo que será, e é com certeza, uma dimensão que tem sempre que ser analisada e avaliada quando falamos em tudo o que diz respeito às condições de desenvolvimento de uma região. Deixa-me colocar assim a questão. Vamos tentar evitar entrar naquela discussão dos jornalistas, antigos jornalistas, aquela conversa porque hoje em dia toda a gente tem direito à opinião e isso é uma coisa de opinião. O que é um facto é o seguinte: os países mais descentralizados, que têm regiões, têm orçamentos próprios, têm níveis de participação superiores, as suas regiões têm níveis de participação superior, ponto. Certo. E por isso, obviamente, que a nossa participação nos programas de gestão direta da União Europeia, a menor participação é tributária do nosso modelo político-administrativo, ponto. Isto é, a região Norte, o Sr. Presidente comprometeu-se e faz os esforços, e eu estou lá e vejo esses esforços, os esforços de capacitação ou de fazer calls conjuntas no âmbito do Horizon. É diferente fazer isso com um orçamento próprio ou fazer isso com os fundos comunitários, com as regras que têm. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, quem tem essa possibilidade faz de uma maneira, quem não tem essa possibilidade faz de outra. Faz com o que pode. Claro que o que faz com o que pode faz menos. Não é? E por isso, desse ponto. E fazer menos tem um aspecto de quantidade e tem um aspecto de qualidade. Isto é, nós ficamos para trás em algumas das agendas. Não é? É isso que isso quer dizer. E mais, como também temos menos autonomia, participamos também com certos parceiros e podíamos participar com outros. Por exemplo, o dinheiro, o Raul Ramalho foi aqui muito simpático relativamente à disponibilização das instalações. Dou aqui a minha experiência, que vale o que vale, também não vale grande coisa. Mas seja como for, já trabalhei em muitas destas áreas que aqui vamos falando.
A Comissão de Coordenação foi a primeira entidade do Portugal a participar na iniciativa Vanguarda, que agora é uma coisa muito relevante e sobretudo tinha uma coisa muito interessante que era, tinha muito aquilo, inicia-se muito a partir de Bruxelas e tal, por aí fora, e muito com os países do norte da Europa, por isso era a tentativa de entrar numa parceria, não com os tradicionais do sul, não é que a gente tenha algum complexo com isso, mas participar. E aquilo era muito divertido, porque num primeiro momento aquilo não era uma associação, não era nada, eram umas conversas, não é? E eu era o tributário dessas conversas, dos e-mails. E os e-mails eram do estilo, às tantas era giro irmos ao hotel, não sei o quê, às 7 da tarde, tem um jardim porreiro, tomar um café para discutirmos isto. Quer dizer, isto não dá, não é? Quer dizer, não. Obviamente que a nossa modelo de organização não é compatível com participar em redes que se baseiam a níveis de confiança, de informalidade, que coexistem ou não funcionam, não é? Quer dizer, a coisa não funciona de outra maneira, não é? Por isso, obviamente que essa participação também depende disso, e por isso, maior autonomia das regiões e um político mais favorece isso. De facto, a Europa é a Europa das regiões, não vale a pena estarmos, quer dizer, e sobretudo a nível das políticas de gestão direta, com exceção daquelas que são nacionais, mas que têm pouco peso, atenção, não são assim tão relevantes. De facto, é a Europa das regiões, e por isso, quanto mais autonomia, mais capacidade se tem para intervir, mais margem de manobra. Isto, para afastar essa discussão se deve ser ou não deve ser, porque isto é um facto, não é uma teoria, é um facto com evidência empírica. Os nossos colegas da Galiza não estão aqui, não temos outros aqui à mão de semear, mas testemunham isso calmamente, não é? Muito bem, exatamente. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Nós não queremos atrasar a agenda da Sra. Ministra, que tem previsto fazer a sua intervenção à 1 da tarde, portanto, vamos terminar aqui o nosso debate. Eu queria agradecer, evidentemente, a vossa atenção, a participação nestes trabalhos da parte da manhã e dizer-vos, porque houve também uma questão neste sentido, que, havendo autorização dos autores, todas as apresentações serão disponibilizadas até final desta semana. Portanto, vão estando atentos ao site da Comissão de Coordenação, que seguramente, havendo essa permissão, as apresentações serão todas lá disponibilizadas. Muito obrigada, Sra. Ministra. Depois deste momento de partilha, vamos escutar a intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Muito boa tarde. Eu devo dizer que foi das manhãs mais úteis que tive. Foi uma discussão muito boa e eu quero começar por agradecer ao Sr. Presidente da CCDR do Norte, António Cunha, que nos propiciou, e à sua extraordinária equipa, que nos propiciou este momento de reflexão. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, que já aqui esteve connosco, mas que teve que se ausentar. Permitam-me cumprimentar o Sr. Representante Adjunto da Comissão Europeia em Portugal, António Vicente, querido amigo, Sr. Diretor-Geral das Relações Exteriores e com a União Europeia da Junta da Galiza, Jesus Gamalho Alher. Saúde ainda todos os oradores que aqui estiveram e permitam-me também um cumprimento muito especial e muito amigo. Nós também fomos vice-presidentes, as duas, a doutora Cristina Azevedo, um cumprimento muito especial para ela e agradecer a moderação. A moderação sempre, que nunca deixa de ser crítica e bem. Portanto, volto a agradecer e a felicitar e um cumprimento muito especial a todos os autarcas aqui presentes, a todos os municípios, às comunidades intermunicipais, a todas as empresas, a todos os empresários, a todas as entidades representantes de instituições sociais, da academia. Creio que não faltarão aqui todos os atores relevantes da região norte, perdão, e por isso eu peço desculpa. Mas eu hoje estou muito contente de estar aqui no Norte, mesmo muito contente e sobretudo muito feliz por esta oportunidade que a CCDR do Norte, CCDR-IP
IP, senão o Sr. Presidente começa ali a dizer IP e eu também tenho responsabilidades nisto, não é? Pela realização desta iniciativa, que é um contributo muito importante, mas houve ali uma pergunta que eu acho que não ficou bem esclarecida, que eu acho que a pergunta tinha um intuito e que eu às vezes também me questiono e já lá vou. A primeira mensagem que eu penso que esta manhã nos permite a todos, ou a primeira grande mensagem, é que para além do Portugal 2020 e do PRR, do Portugal 2030 e do PRR, nós temos vida, não é? No que toca à vida, no que toca a encontrar fontes de financiamento para os nossos projetos. Mas o que a pergunta há bocadinho dizia era o seguinte: havendo uma percepção de que nem sequer, se calhar, vamos conseguir utilizar as verbas extraordinárias que temos à nossa disposição, eu penso que a pergunta ia um bocadinho nesse sentido, peço perdão se estou a interpretar mal, porque nós entre Portugal 2030 e PRR temos 45 mil milhões de euros, o que significa que temos que investir o triplo do que normalmente investimos. E, portanto, é uma oportunidade extraordinária e é uma oportunidade que nos coloca desafios muito grandes. E, portanto, quando se dizia a questão mais ou menos que a percepção de que nós às vezes até temos dificuldade em utilizar as verbas que temos internamente, então temos capacidade de ir a estas iniciativas comunitárias, a estes programas de gestão direta? Podemos colocar-nos esta questão. Eu creio que tudo depende, a resposta a pergunta tem várias respostas. Da minha experiência, eu acredito que tem que haver estratégia nos territórios, tem que haver estratégia numa empresa, tem que haver estratégia numa instituição de solidariedade social, tem que haver estratégia numa entidade de cultura. E depois dessa estratégia, e essa estratégia que tem que ter como pano de fundo os desafios que hoje enfrentamos, e eles são muito grandes, e reparem que de uma semana para a outra esses desafios alteram-se. Nós de uma semana para a outra vimos novamente os preços do crudo a aumentar, voltamos a ter um acentuar da instabilidade geopolítica e a certeza que temos é que tudo é incerto. E, portanto, nós temos mesmo, qualquer instituição de qualquer área tem que ter um plano A, um plano B e um plano C, tem que ter uma estratégia e tem que ter as fontes de financiamento dessa estratégia. Mas para isso tem que estar capacitada e eu penso que é esse o nosso principal desafio, é ter estratégia. Os fundos existem e aquela ideia, já agora abriu a call, vamos aproveitar, isso não resulta, está mais do que demonstrado que se não tivermos uma estratégia, nós depois não somos bons utilizadores e esses fundos não têm impacto nas nossas organizações e nas nossas instituições. Portanto, um pequeno município tem que ter uma estratégia, nem que seja de 5 páginas, que seja partilhada e discutida com os seus projetos prioritários e que eles respondam, consigam, por exemplo, perante uma CCDR do Norte, que nós consigamos perceber qual é o objetivo dos projetos propostos no plano de ação da CIM. O mesmo acontece com outras entidades da área da cultura, da área social. E depois, essa é a questão de haver uma estratégia. E os projetos têm que estar ao serviço dessa estratégia. E o tempo em que nós fazíamos regeneração urbana só para pôr a cidade mais bonita ou que fazíamos outro tipo de projetos, esse tempo definitivamente acabou. Porque hoje tudo isso é instrumental. Todos os investimentos têm que ser instrumentais ao serviço de uma estratégia, que tem como pano de fundo. Hoje os autarcas têm que ter um desafio totalmente diferente. Quando falo os autarcas, falo as CIMs, as empresas, as instituições sociais, a área da cultura. Porque hoje gerir território ou ser competitivo no mundo implica que nós tenhamos que enfrentar os desafios da digitalização. Com a digitalização vem a literacia ou a iliteracia digital, vem a exclusão,
temos que enfrentar problemas gravíssimos de alterações climáticas que não têm a ver só com incêndios e inundações, matam mais as ondas de calor do que muitos incêndios, e isto estamos a falar do desafio demográfico. Em toda a Europa nós vivemos mais anos, não há mal nenhum em sermos velhos, não há mal nenhum, pelo contrário, temos é que viver com qualidade, mas depois temos que perceber que a nossa população ativa está a diminuir e que se estima que em 2050 nós tenhamos muitos menos milhões na Europa na nossa população ativa. E, portanto, com menos população ativa, como é que vamos continuar competitivos no mundo e como é que vamos continuar a garantir qualidade de vida, uma qualidade de vida que tem padrões de referência completamente diferentes e sempre a evoluir face ao passado. E, portanto, esta questão das fontes de financiamento faz sentido quando temos estratégia, quando essa estratégia tem como pano de fundo estes desafios aos quais ninguém, desde a microempresa à grande empresa, desde o pequeno município à área metropolitana, ninguém pode fechar os olhos e, portanto, a estratégia depois tem que ser concretizada em projetos, sempre como pano de fundo esses desafios e, naturalmente, tendo em conta as características do território, das gentes e dos ativos que os territórios têm. E nesse contexto há uma área que é absolutamente fundamental e que nos pode ajudar a utilizar melhor ou não estes fundos que temos disponíveis a nível nacional e de gestão direta da Comissão Europeia, que é a capacitação. E a educação, o grande problema do nosso país é a educação, não é infraestruturas, é a educação. E se virem nos números do Norte, aquele que nós verificamos até aos 30 e poucos, nós estamos a ser uma população muito educada, mas depois a partir daí nós comparamos muito mal com outros países. Isto depois reflete-se nas empresas, na produtividade e não só na produtividade. Como é que podemos falar de projetos a nível europeu? A grande vantagem de se participar nestes projetos a nível europeu, o Rui disse-o aqui com todas as letras, a grande vantagem não são os milhões, também são os milhões, mas é a vantagem das parcerias, é a vantagem da partilha, é a vantagem da aprendizagem que fazemos, é o capital reputacional que isso nos traz e é o capital relacional que isso nos traz. E muitas das vezes uma parceria de poucos recursos traz-nos vantagens tremendas. É o caso, por exemplo, do Urbact. Como sabem, a Direção-Geral do Território é coordenadora do Urbact. O Urbact são projetos muito pequenos e que mudaram cidades, mudaram a maneira de trabalhar e que permitiram até depois, falo por exemplo do caso de Aveiro, ter uma iniciativa inovadora de 5 milhões de euros no Aveiro STEAM, mas foi um projeto que foi construído. E por isso o que eu queria aqui dizer é que nós, eu não vou falar dos números porque eles foram aqui suficientemente debatidos, mas há uma tendência que nós não podemos ignorar. A tendência é para que a Europa faça gestão direta de maior volume e de mais programas. E é compreensível, porque a Europa tem que se impor no mundo. E porque os problemas com que nós nos defrontamos não são problemas que são resolúveis à escala nacional. São problemas que exigem consórcios internacionais e exigem avultados recursos. E é por isso que é tão importante o horizonte, foi tão importante o peso que teve. E aqui eu devo dizer-vos que nós todos precisamos de um mapa para perceber as fontes de financiamento e temos que trazer aqui grande simplificação. Até porque há várias portas de entrada para o mesmo tipo de investimentos e, portanto, quer ao nível do país onde temos feito essa simplificação, quer ao nível da Europa, temos que simplificar, temos que reduzir o número de programas. Esse esforço tem vindo a ser feito, mas eu não tenho a menor das dúvidas de que o peso da Europa e o valor das verbas geridas diretamente pela Europa é maior. É maior porque a Europa está a perder importância relativa no mundo, é um facto, e nós, para resolvermos problemas nacionais, precisamos de uma Europa forte. Uma Europa onde se desenvolvam projetos
a inteligência artificial, não é possível enfrentar essa temática só ao nível de um país. O genoma humano, que é tão importante para a saúde e para uma saúde personalizada, não é possível geri-lo só ao nível de um país. E isso exige projetos que envolvem múltiplas fontes de conhecimento, que é esse outro problema também, outro desafio que nós temos nas nossas instituições, é que a resolução de problemas já não se faz de forma empírica, até nas nossas autarquias. E, portanto, aqui, quando eu falo de gestão pública e de gestão privada, a gestão dos problemas hoje exige, mais do que a percepção ou do que um conhecimento do passado, exige conhecimento científico. E, por isso, os dados e o tratamento dos dados são absolutamente fundamentais. E é daí que seja tão importante nós trabalharmos com a academia, porque a decisão informada é das coisas mais importantes que podemos fazer. E isso significa fazer política de forma diferente, gerir de forma diferente. Portanto, eu volto a repetir. Não nos deve preocupar tanto os milhões, obviamente que não, os recursos são importantes, mas colocá-los ao serviço de uma estratégia, que essa estratégia faça sentido na instituição onde estamos, na organização onde estamos, no território onde estamos, que estas parcerias, e eu vou lá a uma coisa que aqui ninguém falou, porque é sempre delicado falar disso, mas eu não sou propriamente daquelas ministras mais politicamente corretas, sendo sempre correta, obviamente. O participar nestas redes internacionais, mesmo em projetos pequenos, tem uma grande vantagem, que é também podermos estar no centro da decisão. Há um problema gravíssimo que o país tem, é que nós não temos interlocutores nos centros de decisão, temos poucos. Os poucos que temos são muito bons na Europa, mas temos muito poucos interlocutores nos centros de decisão. Qual é a importância de termos interlocutores nos centros de decisão? É que as decisões e as opções que se tomem tenham em conta as nossas necessidades e não sejam feitas medidas que são para um país que não existe às vezes. É por isso que as negociações são cada vez mais difíceis com a Comissão Europeia, porque a um determinado nível nós não sabemos bem se eles estão a negociar com Portugal. E por isso este último período de negociação foi muito difícil, porque também vivemos um problema de capacitação ao nível das instituições comunitárias. Portanto, este problema da capacitação é um problema que não é só do nosso país. Nós vivemos um problema de capacitação e de conhecimento ao nível também das próprias instituições comunitárias e, por isso, é muito importante que nós, no quadro comunitário Portugal 2030, aumentemos também a capacitação das nossas instituições, que financiemos a capacitação, para fazer projetos para o Portugal 2030, sim, para fazer projetos para o PRR, sim, são muito complexos, e até para ajudar nessa complementaridade e nessas sinergias que agora se vão fazer ao nível da implementação, já que ao nível da concepção não foi, houve aqui algumas dificuldades. E, portanto, falamos de sinergias, falamos de complementaridades, os nossos territórios têm que os usar, Nesta reprogramação do PRR, e eu posso dizê-lo com o maior dos à-vontades, porque fui muito crítica na forma centralizadora com que ele foi desenhado, mas esta reprogramação trouxe mais território ao PRR e, portanto, há verbas que têm mais nome do nosso território. Só para vos dizer, nós tínhamos um programa das escolas que não tinha um cêntimo no PRR e hoje temos 450 milhões e tínhamos nós capacidade de executar estas verbas e por isso eu termino dizendo que o objetivo do país é duplicar, de facto, a captação de verbas dos programas de gestão direta da Comissão Europeia, como aqui muito bem foi dito e muito bem foi explicado, 2.000 milhões de euros. E voltando ao nosso mestre Rui, como dizia, é triplicar a nossa participação no programa Erasmus. Isto tem a ver com algo que é termos mundo, termos rede, e é muitas das vezes a falta de mundo que nos leva a não reconhecer muitas das vezes o que aqui os indicadores nos mostram, que temos uma boa saúde no norte, que temos muitas áreas onde são bons. Eu, por natureza, gosto de ver o copo meio cheio, não fechando os olhos aos problemas. Portanto, temos problemas de capacitação
Esses problemas de capacitação e de educação tornam difícil os projetos de cooperação com a academia, porque não temos nas entidades a capacidade de absorver esse conhecimento, de falar essa linguagem. É muito importante que os nossos programas sejam de ajudar as empresas a desenvolver atividades mais complexas, que possam permitir que jovens qualificados trabalhem nessas organizações, porque os nossos jovens não é só, muitas das vezes, pelos salários que não ficam nas nossas empresas e nas nossas instituições. É porque não se conseguem realizar nas nossas empresas e nas nossas instituições. É porque as atividades que as nossas empresas e as nossas instituições desenvolvem não aproveitam o potencial que esses jovens têm de qualificação. Para além da organização do trabalho, que tem que mudar, quer nas instituições públicas, quer nas privadas, em que os jovens querem participar na decisão também. Portanto, não é tudo só uma questão de euros, é uma questão de nos organizarmos, é uma questão de nos capacitarmos. Trabalharei com o maior dos gostos com as autoridades de gestão para aumentarmos a capacitação e para aumentarmos o financiamento, para ajudar à capacitação, para ajudar as empresas a capacitarem-se, a fazerem esses projetos em rede e as próprias comunidades intermunicipais e os próprios municípios para bem aproveitarem o PT 2030 e o PRR e para também poderem ir a esse campeonato onde tenho a certeza que têm condições para o fazer. Recentemente, Viana do Castelo, no âmbito de uma iniciativa do European Bauhaus, conseguiu um financiamento de 5 milhões de euros. E, portanto, é possível, é possível. A primeira coisa que nunca podemos baixar os braços e pensar que não é possível. E, normalmente, quando desempenhamos bem, somos os melhores. Fica mal dar este exemplo, mas eu quando fui presidente da CCDR, mas vou fazê-lo. Eu quando fui presidente da CCDR, só para também, hoje o Rui fez-me ter saudades de que nós precisamos mais na política de quem punha às vezes o dedo na ferida. Eu quando fui presidente da CCDR do Centro, fui, enquanto presidente da CCDR do Centro, com a Universidade de Coimbra, candidatámos-nos a um teaming. O que é que são os teaming? Os teaming são iniciativas para centros de excelência de investigação e que obrigam a parcerias entre regiões menos desenvolvidas e regiões mais desenvolvidas. Nós escolhemos, obviamente, eu penso logo, fomos escolher, como era no envelhecimento ativo e saudável, fomos logo escolher das melhores instituições do norte da Europa. Na primeira call, passámos para a fase da oral, na oral chumbámos, eu e o reitor da Universidade de Aveiro, chumbámos redondamente, mas também saímos da oral com a sensação de que chumbámos. Depois, na segunda call, ele, assim, muito a custo, voltámos a candidatar-nos e ganhámos. Ganhámos 15 milhões de euros para um centro de excelência, para contratar recursos humanos e depois o programa regional apoiou com o edifício e, portanto, temos hoje ali, ainda não está totalmente acabado, mas quero dizer-vos uma coisa. Não, a FCT não nos passou a carta de conforto que passou a todos os outros teamings porque a coordenadora era a presidente da CCDR e isto tem a ver com algo que temos que desconstruir, que temos que desconstruir. Há bocadinho era dito, por exemplo, nos projetos LIFE. É normal que apareça muito a administração central, porque uma empresa vai associar-se com quem? Com o ICNF. O ICNF é Lisboa, é imputado a Lisboa. E, portanto, nós temos aqui, de facto, muito trabalho a fazer pela frente. Mas que isso nunca nos iniba de fazer aquilo em que acreditamos. No fim do dia, tudo depende das pessoas, Peço desculpa ter dado o meu exemplo pessoal, mas é o exemplo de que estamos num processo de mudança, de descentralização e, espero eu, de regionalização num futuro próximo, porque eu acredito que isso trará maior coesão e maior desenvolvimento às regiões. Termino agradecendo mais uma vez à CCDR o trabalho que tem vindo a fazer e, sobretudo, o facto de desassossegar a região e de lhe mostrar que há enormes potencialidades que estão ao nosso dispor, sendo realistas de que temos mesmo que
fazer prioridades, capacitar-nos, mas, sobretudo, ser ambiciosos. Muito obrigada pela vossa atenção. Alguém deixou aqui uns óculos. Assim chegamos ao final da sessão da manhã. Fazemos uma pausa para almoço. Retomamos os trabalhos para as sessões paralelas pelas 14h30.